Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Sicoob Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Muito bem, está começando mais um programa Estação Rural aqui na Café FM com Renato Guimarães, sempre às quintas-feiras no oferecimento aí de Sicoob Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Renato de volta com a gente nesta quinta-feira para trazer informações, para falar um pouquinho aí de manejo, da cultura do café, esse mercado tão bacana aí, que é o café que está sempre aí à frente da nossa cultura principal aqui na região. Renato, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Renato, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Café FM e hoje nós iremos falar a respeito aí de manejo, culturas no meio do cafezal, né? Plantações aí no meio do cafezal. O que você tem para trazer de informação aí para os nossos ouvintes a respeito de culturas seculares aí no meio de café? Plantações no meio do cafezal e também aí falando um pouquinho aí do café, da produtividade, das variedades, enfim. O que nós temos para trazer para os nossos ouvintes nesta quinta-feira? Olha aqui, esse nosso programa está sendo gravado, vai passar na próxima quinta-feira, ou nós estamos gravando hoje aqui, no dia 19, certo? E nós podemos falar o seguinte, vamos falar do mercado regional do café. Na região o café está, café duro 800, café Rio 720 reais. Então ele deu uma melhoradinha. Muita coisa está sendo monitorada, questão climática, exportação. Então, ele deu uma melhoradinha. Não é muita coisa, mas melhorou. E isso já é uma coisa muito importante. Nós vamos falar hoje sobre cultura intercalar no meio do cafezal. É uma coisa que o pessoal está se preparando para fazer agora, em outubro, certo? Plantar as culturas intercalar ao cafezal. No passado, o pessoal plantava muita cultura no meio do café. Há uns 100 anos atrás, o pessoal plantava o café bem largo, 4x4, 4x3, para plantar muita cultura no meio do café. Porque ele precisava plantar milho para alimentar os animais, né? Burro, né, que era a tropa de burro que trazia café do interior para o comércio, para alimentar os boi de carro que eram usados na produção e também para tratar dos bovinos, né, que fornecia carne aos empregados e aos produtores, e também para a criação de aves e criação de suínos. Então era muita cultura que se fazia. A área do café era muito grande, então havia necessidade de plantar cultura. No Paraná, quando foi instalada a cafeicultura também, na década de 40, era mata, terreno de uma fertilidade muito grande, então se derrubava a mata para se formar o café. E quase que o produtor fazia a formação da lavoura do café em troca do que produzisse ali. E na cafeicultura de montanha é muito tradicional. Os pequenos produtores costumam fazer plantios, não é? De milho, feijão, fazer arroz também, para seu consumo próprio e para a venda dos excedentes. Na área mecanizada, não se planta nada no meio do café, mas isso mudou muito. O que acontece? A área mecanizada, o café é plantado muito largo, para os tratores passar para colher. Então, se desenvolveu pequenos equipamentos, tratores pequenos, plantadeira pequena, para você plantar essas culturas no meio do cafezal mecanizada. Então, isso mudou muito. Agora, qual a condição favorável à associação da cultura intercalar
com o cafezal? Na formação do cafezal. Você, quando planta um café, a área descoberta, uma lavoura adulta, a área é quase toda coberta. Você tem muita facilidade em controlar as ervas daninhas. Mas numa lavoura formando, é muita área descoberta, e aí existe uma área livre muito grande, né? Principalmente nas pequenas propriedades. Então essa capina, ela é muito onerosa, ela é muito custosa. Então deve ser aproveitado essa área para outra cultura, reduzindo os custos da formação e também obtendo receitas adicionais a curto prazo. Então, essas culturas intercalares, quando plantadas de acordo, elas são úteis, pois protegem o solo contra a erosão e também protegem contra vento e excesso de insolação. Renato, você falou aí que há mais ou menos 100 anos atrás se utilizava plantar café com espaçamento maior para que pudesse utilizar melhor o terreno aí com plantações de arroz, milho, feijão e outras cultivares mais que os produtores plantavam para ter aí o que se alimentar e também para alimentar os seus animais. Hoje em dia nós temos uma lavoura mais densada, uma lavoura com menos espaçamento, e outra coisa que a gente tem observado muito, as pessoas têm deixado de plantar algumas cultivares no meio do cafezal. Nós temos visto aí que tem gente que não quer mais plantar o feijão devido aí à fragilidade da planta. Se tiver excesso de sol, não produz, se tiver excesso de chuvas, também não produz. É uma planta que necessita de, assim, meio termo, nem tanto para um lado, nem tanto para outro. Já o milho está em evidência no mercado, de repente nem para o próprio alimento, mas para alimentar o gado, para fazer silagem, para fazer esse tipo de preparo aí. O milho é uma cultivar que pode ser plantado no meio do cafezal, que não vai ter competitividade com o cafezal, ou o milho ele traz algum tipo de prejuízo para o cafezal, principalmente na formação do cafezal? O milho é uma cultura que tem 3 concorrências com o café: água, comida e sombra. Só 3 concorrências. Ultimamente, quando o milho atingiu o preço assim, de R$100 a saca, que é um preço poucas vezes visto, o pessoal plantou milho demais no meio da lavoura do café. Então tem produtor que tem uma lavoura de café fechada e coloca milho no meio da lavoura. Você simplesmente não consegue andar nessa lavoura. Mas aí são produtores que não cuidam da lavoura de café. Se ele não consegue ir na lavoura, ele não faz nada não. Então o milho é uma cultura que pode ter seus benefícios. Ele pode ser plantado na formação da lavoura do café, tendo algum benefício como quebra-vento. O que é quebra-vento? A gente sabe que os fungos, eles vão pelo ar e vão atingindo, vai da lavoura velha, passa para nova. Então ele pode funcionar como quebra-vento e também protegendo do excesso de insolação. Só que ele tem que ter uma distância, certo? Lá para frente nós vamos até do pé de café. Porque se não tiver uma distância, nós poderemos ter um negócio chamado efeito estufa. Aquilo tudo aumenta muito o calor. Então a gente sabe, quando a gente entra numa lavoura de milho com muito sol quente, a gente sai derramando água lá de dentro. É muito calor, muita água. Então ele pode ser plantado, certo? Mas tendo os devidos. Ultimamente o pessoal abusou demais e ele acaba concorrendo demais com o café. Aí nós vamos chegar ainda lá para frente. Agora, então nós falamos lavoura nova, lavouras podadas, aquelas lavouras que sofreram uma recepa drástica, né? Aí também abre muito espaço e aí também vamos plantar a cultura integral.
Também aqueles cafezais em recuperação. Tem cafezais que foi mal cuidado, ele está em recuperação, ele não vegetou muito, então aí pode ser, o diâmetro da copa dele é menor, então pode se plantar alguma coisa. Em épocas de crise, com preços baixos de café, os produtores procuram plantar outras culturas no meio, para diminuir o custo e buscar novas receitas. Então, mas só que deve ser plantado com cuidado, porque às vezes ele vai procurar uma renda na cultura e vai dar um prejuízo na cultura principal, que é o café, que é até maior do que a renda obtida na cultura. Agora, a melhor cultura que existe para intercalar no cafezal chama feijão, né? Por quê? O feijão é uma planta de porte baixo, o ciclo dela é curto, 80 dias, você planta o feijão ali, 80 dias você está colhendo. É uma leguminosa como a soja e ela pega o nitrogênio do ar. Então, é a melhor cultura para se plantar no meio do café. O milho é tradicional na zona da mata. Cafeicultura de pequenas propriedades, alimentação de pequenos animais e também para o ser humano. Como nós falamos, a concorrência do milho ocorre de 3 formas. É muito exigente em água o milho. Quando chove bem nesse período aí, tudo bem, mas às vezes falta água. Então, e ele também concorre em micronutriente com o café. E também traz sombra. Então, às vezes o produtor planta o milho na cova do café, que ali tem adubo, né, para o milho ficar melhor. Agora, o problema é que o milho está sendo plantado de forma exagerada. Lavouras fechadas, usual na região, diminui a distância da linha do café e do milho. 3 situações adicionais levam ao prejuízo do milho sobre os cafezais. Prejudica o trânsito. Você não consegue andar direito na lavoura. Como se você tiver uma carreira de milho no meio de uma rua de café. Como é que você vai andar na rua de café? Só se for derrubando a carreira no peito, né? E aí não dá. E também o controle do mato, ele é prejudicado, certo? Porque às vezes você não planta milho que não é transgênico. E o mato mal controlado também atrapalha. Agora, o milho também é o sombreamento. O milho causa um sombreamento na lavoura velha, então aquela parte da saia do café ali fica cheia de sombra e aumenta o ataque de ferrugem. Ô Renato, uma coisa que também a gente já ouvi falar algumas vezes, não sei se isso procede, se é verdade essa informação, mas eu já ouvi algumas pessoas, principalmente os mais antigos, falando que quando o milho está pendoando, eles soltam aquele pozinho. E aí eles falam que aquele pozinho é prejudicial para o café, para outras plantas. Realmente isso é verdade? Isso é mito? Esse pó atrapalha mesmo alguma coisa aí na cultivar do café, principalmente na lavoura nova? Acontece o seguinte, a época que o milho está pendoando é quando ele está tirando mais nutriente do solo. Ele está puxando tudo que tem direito. E aí acaba concorrendo com o café. Aí o camarada acha que é o pendão do milho que prejudica o café. Mas é o fato de, na época do pendoamento, que o milho está tirando tudo que tem direito. O café também tirando, e aí falta os nutrientes. E eles falam que o pendão do milho prejudica o café. E é porque ele pega muita coisa. Então, isso aí, realmente o pessoal fala isso sempre. As culturas intercalares são recomendadas em lavouras novas, em brotação de recepa e esqueletada, ou onde a área fica ensolarada e com muita erva daninha germinando. A cultura ideal é o feijão. O milho deve ser usado com cuidado e até favorável à área sujeita a vento, frio, funcionando como quebra-vento temporário.
Então nós temos regiões que tem vento frio que traz muita doença. O milho pode ajudar. O uso exagerado do milho pode interferir na safra através da perda de granação dos frutos do café. O milho está lá em dezembro, fevereiro, puxando muita coisa para ele. O café também está querendo muita coisa e aí falta os nutrientes, inclusive, para a granação da lavoura de café e prejudica também o crescimento dos ramos produtivos para o próximo ano. E quando nós falamos, o sombreamento que o milho proporciona, ele aumenta o ataque de ferrugem, que ferrugem é um fungo e gosta de umidade e sombra. A distância, é importante isso aí. A distância do café até a primeira linha da cultura deve ser no mínimo 70 centímetros para possibilitar o trânsito e evitar o efeito estufa. Então, o indivíduo plantou um cafezinho novo. Do cafezinho novo até a carreira de milho tem que ter 70 centímetros para que o indivíduo circule ali normalmente e nós não tenhamos aquilo que se chama efeito estufa. Aumenta a temperatura e com aumento de temperatura aumenta o ataque de bicho mineiro na lavoura nova, certo? Que por causa do aumento da temperatura e também sombreia na ferrugem. Então é isso aí, não é? Renato, outra coisa assim, a gente observa e é claro que não é com tanta intensidade, mas também não é com tanta não tem tantas áreas plantadas, mas a gente vê muito aí produtor plantando no meio da lavoura, às vezes na beira do cafezal, até mesmo em algumas carreiras do cafezal, a mandioca. A mandioca, ela traz algum malefício para o cafezal, devido às suas raízes se desenvolverem no solo. Isso traz algum malefício? Isso não tem nenhuma influência no cafezal? A mandioca não traz tanto prejuízo assim para a lavoura do produtor? Queria que você me falasse um pouquinho também a respeito disso aí. Tudo isso aí tem que guardar distância. Se você guardar distância, nada impede de você plantar mandioca. Agora, a mandioca não é uma cultura econômica da nossa região. Então, às vezes, o cara planta essa mandioca numa curva de estrada, numa carreira mais larga, não é tanta coisa. Então, desde que se guarde a distância, também não tem problema, certo? Agora, se for em cima do pé de café, aí já viu, né? Plantar aí uma cultura maior, um pouco. Quem que não gosta de uma mandioquinha, né? Então, é isso aí. Agora, uma coisa que eu queria falar também, que nós estávamos falando sobre variedade de café a última vez, eu queria falar sobre os catucaí amarelo. Nós sabemos que nós temos o catucaí 78515, amarelo e vermelho, que é o mais plantado na nossa região. Mas nós temos algumas variedades de café amarelo que está sendo plantada, tem aumentado o plantio. Catucaí amarelo 24137, catucaí amarelo 2SL, todos esses, e catucaí 2015. Todos esses cafés estão sendo plantados na nossa região. Qual a característica desse café? O diâmetro da copa ele é menor, então ele abre menos por meio da rua, ele é mais curta a galha dele. Você pega um arara, por exemplo, a galha dele cresce demais lá por meio da rua, tá entendendo? Então, se ele cresce menos, ele pode ser plantado mais junto. Eles crescem mais fino, são mais esguio e não favorece o fechamento da lavoura. E tem também uma capacidade muito grande de frutificação em ramos mais sombreados. Pode assim ser plantado com menores espaçamentos nas ruas e também se adapta a plantio adensado. A cultivar catucaí amarelo foi desenvolvida por técnicos do IBC em 1985.
Outras vantagens demonstradas pelo cultivar Catucaí amarelo são as seguintes: boa capacidade produtiva, semelhante até superior ao Catuai, mesmo esse recebendo o controle da ferrugem. O 2437 é um café de uma produtividade fantástica, mostrando boas adaptações em todas as regiões cafeeiras. Boa tolerância à ferrugem. Quando a gente fala tolerância à ferrugem, não é que não dá ferrugem, mas a ferrugem pode ser controlada mais facilmente. Agora, de vez em quando, você lança variedade, por exemplo, Catucaí amarelo 2SL, SF. O que é isso? É sem ferrugem. Então seria bom os viveristas, quando for adquirir, me dá um SF aí. Eu quero um Catucaí amarelo 2SF, mas SF. Há pouco tempo telefonei perguntando sobre isso, que ela falou, tem sim o SF, só que acabou as sementes tudo, não tem mais semente não. Então, SF é muito importante porque ele não dá ferrugem. Agora, uma coisa importante nesses cafés é a tolerância à foma e às coxitas. O 2SL e o 2015. O que acontece com essas regiões altas da nossa região? A foma é uma doença que só dá em região alta, 1.000 metros, 1.100 metros, 1.150 metros. E o que ela ataca? Ela ataca só as partes novas do café. Ela pega as folhas, ela ataca os 3 últimos pares de folha, que fica pretinho, fica morto. Ataca também flor, ataca chumbinho, e é uma doença de difícil controle. Então, nessas regiões sujeitas à foma, onde o indivíduo tem foma, são os cafés ideais para ser plantada. Ela tem a maturação do fruto mais uniforme e semi-precoce. O Catucaí 785 é precoce, esses são semi-precoces. Facilita a colheita e a qualidade. E facilita a floração. Os cafeeiros podados apresentam ótima capacidade de brotação em todos os sistemas e apresentam ótima recuperação após safrazão. As desvantagens observadas no cultivar diz respeito à sua maior facilidade de tombamento. Esses são os cafés finos, ele cresce e dá muita galha lá na copa, dá muito café e acaba tombando também. Agora, tem também ataque de cercóspora. O que é cercóspora? É olho de pomba. É aquela manchinha que dá nas folhas, tipo um olho de pomba, depois passa para o fruto do café, dá uma mancha do lado da semente, ali não grana e prejudica a qualidade. Isso aí é só controle preventivo em dezembro e janeiro. Ô Renato, você falou a respeito do café Catucaí amarelo SF? 2SL. Esse café, qual a altitude que ele é recomendado para plantio? Porque nós falamos aqui semana passada de alguns cultivares de alguns cafés que não são muito recomendados acima de 1.000 metros. Esse café, o plantio desse café é recomendado acima de 1.000? Acima de 1.000 metros, acima de... Ele não é um café tardio que vai... Não é não. Não é tardio. É semi-precoce. É um café... Você pode plantar ele a 800 metros, 850, mas se você for plantar um café, vamos citar um lugar assim, Paraíso, Forquilha do Rio, aquele negócio todo, tá entendendo? Aquela região alta, sujeita à fome, é o melhor café que existe para essa região. A sua produtividade? Boa demais também, boa demais, né? Muito boa, maior até que o padrão que é o Catuai. Importante que ele é resistente à foma também, certo? Isso é muito importante para o cafeicultor que está ouvindo a gente aí, que vai plantar café, então, nessas altitudes aí, que é um café de alta produtividade, que vai trazer pouco custo aí na sua parte de manutenção e vai te dar um bom resultado também aí na sua propriedade, não é isso, Renato? Tudo isso é o seguinte, a foma
pior doença que tem para controlar. Ela vem de repente, deu um vento frio, vento aí, chuva fria, ela vem e come 3 par de folha, e chumbinho, e flor. Então, tudo que nós pudermos usar, material resistente, para diminuir ou até eliminar os fungicidas, é muito bom, porque o produtor fica exposto àquele fungicida, você gasta com fungicida e você tem variedade que produz até mais do que o padrão Catuai. Por curiosidade, esses café 2SL, 24137, Cova 15, o diâmetro da saia dele aos 6 anos é meio metro menor do que Catuai. Então ele não cresce muito lateral, mas dá bem café e pode ser plantado mais junto por causa disso. Meio metro é muita coisa em relação ao padrão Catuai. E o pessoal, eu que acompanho muda de café aqui, toda muda de espera feliz, eu que acompanho, ela passa na minha mão. E o pessoal tem feito bastante, 24137, 2SL, certo? Então esse aí são cafés próprios para a região alta mesmo, né? Não tem melhor não, tá? Ali no Paraíso, Forquilha do Rio, Col do Brejo, e esse negócio todo aí, Alto Caparaó, certo? Cafés próprios, isso aí, né? São bons demais para essa região. E produtividade boa, e qualidade boa também, né? Tudo bom, ó, né? Certo? Então tá certo, Renato. Para você que está ouvindo a gente, falamos um pouco a respeito de cultivares no meio do seu cafezal, que tipo de cultivar você deve plantar no meio do seu cafezal aí, o que você deve evitar, como você deve fazer, de que forma que você deve fazer esse plantio. E o Renato voltou a falar com a gente, nós falamos desse assunto na semana passada e estamos falando novamente a respeito de cultivares de café, as variedades que você pode plantar, qual que você pode utilizar aí na sua propriedade, você que vai plantar uma lavoura nova, você que vai arrancar a sua lavoura e fazer uma nova plantação. Então, assim, essas informações são muito bacanas para que você tenha a melhor percepção do que você vai fazer dentro do seu terreno e da sua propriedade. Agora, olha aqui, uma coisa que eu esqueci aqui. Você pode ter cultura intercalar o café no próprio café. Você tem uma lavoura de café adulta, um pouco larga, você vai fazer um negócio chamado dobra do café. Só que aí tem que colocar um café resistente a nematóide. Não tem outro não. É o 2 só que tem. É o Acauã novo e o Catucaí 785. Tem que fazer esse. Você quer aproveitar como cultura intercalar o café. Você vai plantar esse café resistente a nematóide, vai conduzir, às vezes vai conduzir até um determinado ano, depois você vai podar aquela do meio, certo? Então são várias situações, né, que o indivíduo tem na propriedade. Essa é uma possibilidade, sabendo que tem que ser esses dois, não pode ser outro não. Catucaí 78, que são os resistentes a nematóides, são só esses dois mesmo. Acauã novo e Catucaí 785/15, né? Outra coisa também, eu tenho visto as floradas de café da nossa região, pegamento muito bom, tá? O café precoce, ele já completou a florada dele toda. Deu tudo que tinha que dar. Os outros cafés estão dando flor ainda, certo? Café intermediário, café tardio, ainda está emitindo florada. Isso aí nós podemos fazer uma avaliação melhor mesmo em dezembro. Mas eu acredito que nós vamos ter uma produção boa de café ainda. E o produtor tem que analisar, ver, né, essa coisa toda. Então, um abraço para todos. No dia do programa, eu estou lá em Caxambu, tem o Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira. Já tem 50 anos de congresso. E lá se discute a questão da tecnologia, um debate sobre a conjuntura cafeeira. Como é que está a conjuntura cafeeira no Brasil, né?
às vezes a gente pega alguma coisa lá boa. Então um abraço para todo mundo, tá? Valeu, Renato, obrigado pela sua participação aqui na Café FM com o programa Estação Rural, que volta na próxima quinta-feira aqui na Café FM. E eu agradeço aí a você que está ouvindo a Café, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. E eu volto daqui a pouquinho com mais música, mais sucesso, previsão do tempo e também homenagem aos aniversariantes do dia. Bom dia! Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz.